Oi, já pensou em aprender espanhol com telenovelas turcas? Na televisão dos países latino-americanos está ganhando fama as telenovelas turcas. Você pode encontrar elas completas no YouTube. Elas geralmente são mais curtas do que as telenovelas mexicanas e brasileiras, em torno de 150 capítulos ou menos. Também é importante enfatizar o fato dessas telenovelas serem turcas, então machismo e outros temas delicados não são tratados da mesma forma como são tratados e retratados nas telenovelas brasileiras e mexicanas. Por outro lado, como um produto cultural daquele país, é interessante ver como eles tratam e retratam esses temas do cotidiano na teledramaturgia. Parece que eu tô falando como um telejornal. Xoxa. E se no caminho você aprender algo em espanhol, é uma situação ganha-ganha. Por isso hoje eu te conto o que eu aprendi com telenovelas turcas. O nome da telenovela que vamos comentar hoje é Convirtiéndose en una Dama e conta a história de Hazret, que é uma garota turca de Istambul, que ela ganha a vida vendendo flores e cantando numa banda do bairro dela. E como protagonista masculino temos el Murat. Murat. Sim. Murat, que é um professor e compositor de música muito respeitado, e ele está à caça de uma voz original para lançar. E desde a primeira vez que o Murat escutou a Hazret, ele falou: é ela que eu tenho que convertir em uma dama. E aí ele vai atrás dela e fala que quer ensinar ela a cantar. E é assim, e é essa a história. Essa telenovela tem 2 temporadas de 56 capítulos cada uma, mais ou menos. E você pode encontrar ela completinha aqui no YouTube. Vou deixar o capítulo que vamos estudar hoje aqui na recomendação e na caixinha de descrição. Vamos à cena. Puedo entrenarla y lograrlo en 6 meses. Se quedarán boquiabiertos. Dirán, ¿quién es esa mujer? ¿Quieres apostarlo? Está bien, dímelo, ¿qué quieres? A primeira coisa que a gente vai repassar hoje é como fazer perguntas em espanhol. Na escrita, principalmente em contextos formais, como o escritório ou trabalhos acadêmicos, é importante você colocar os signos de pontuação corretamente. Então, em espanhol, sempre que eu começo uma pergunta, ou sempre que eu faço uma pergunta, tem um ponto de interrogação de cabeça para baixo no começo da frase e outro no final da frase de cabeça para cima. Uma outra coisa interessante é que, em português, para perguntar, eu digo o quê? O que você quer? Como o amigo do Murat que disse: tá bem, me fala, o que você quer? ¿Qué quieres? Que quieres? Então, sempre que eu quiser fazer essa pergunta do o que em português, em espanhol eu vou utilizar apenas o que. Que quieres? Eu comentei um pouco mais, dei outros exemplos nesse vídeo que eu fiz da cena da Maria la del Barrio, da Soraya Montenegro. Outra característica interessante e importante para saber no espanhol é que eu tenho 2 tipos de perguntas. Uma com a resposta fechada, de sim ou não, e outra com uma resposta aberta. Então eu tenho que explicar algo ou dar uma resposta diferente de sim ou não. As perguntas fechadas, elas têm essa estrutura. Eu vou utilizar o verbo mais o complemento. Por exemplo, na cena ele diz ¿Quieres apostarlo? Para perguntas fechadas, eu vou utilizar o verbo e um complemento apenas. Perguntas de sim ou não. ¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres almorzar conmigo? ¿Vienes a mi casa? Sim ou não. Você vem para minha casa? Você quer almoçar comigo? Sim ou não. E perguntas abertas, eu vou utilizar os pronombres interrogativos, mais um verbo, mais o complemento, e esse complemento é opcional, depende da situação. Exemplos: que quieres? Esse que com acento, ele é um pronome interrogativo, ele está introduzindo uma pergunta. Que quieres? Que estás haciendo? Que haces besando la lisiada? Quando vamos a viajar de nuevo? Esse quando é um pronome interrogativo, ele está introduzindo uma pergunta. Por isso, ele vai com acento e ele permite que seja uma pergunta aberta.
E a gente vai viajar no dia nananã. A gente vai viajar no próximo ano. Eu não sei quando a gente vai viajar. Uma resposta diferente de sim ou não. É interessante você saber essas estruturas, porque às vezes, numa situação de conversa, você já pode saber se eu tô tentando ter outras respostas além de sim ou não, então eu posso usar essas palavras para criar perguntas. Ou se você não está interessado e você só quer que a pessoa se cale, então você faz perguntas de sim ou não. Ah, é? Ah, vamos? Ou não vamos? Ou queres callar-te? Cala essa boca, eu! E assim por diante. A praticar essas estruturas. Deixe nos comentários uma pergunta aberta e uma pergunta fechada para praticar. Nessa cena tem verbos conjugados no futuro imperfeito, que é momentos no futuro que pode ser que aconteça ou não, mas é como uma previsão que eu estou fazendo para o futuro. Exemplo, o Murat diz: se quedarán boquiabiertos. Dirán, tá? E aí a primeira coisa que você vai observar é que em português, o futuro eu termino com ão. Em espanhol, nenhum verbo termina assim, com ão, tá? Eu sempre vou terminar os verbos com n e quando eu estou falando de futuro, com an. Então, vocês que dirán, o que dirão, se quedarán, eles ficarão boquiabertos. Consegue fazer uma frase conjugando verbos no futuro imperfeito? Deixa nos comentários para praticar. Quiero tu auto. ¿Mi auto? Quiero que apuestes tu Corvette 61. ¿Aceptas? ¿Está bien? Dices poder convertirla en una estrella. ¿Está bien? Hazlo. ¿Y si pierdes, amigo? ¿Qué me darás? Lo que quieras. Em português, quando eu expresso uma condição com se você for, eu vou, esse se, ele se escreve S-E, mas na pronúncia a gente pronuncia com I. Se você for, eu vou. Não fala se você for, eu vou. Em espanhol, para expressar condição, eu utilizo si. E eu digo si e eu escrevo si. S-I. Mas sem um acento. Como aparece na cena. Si pierdes amigo, que me darás? Então, se você perder, o que você vai me dar? Outra coisa importante e interessante saber é, em espanhol, essas conjugações não existem. For, fizer, puder, vier, quiser e assim por diante. Então, como eu expresso essas ideias em espanhol? Muito simples. Você vai utilizar o si com i, mas sem acento, mais verbos conjugados no presente do indicativo. Exemplos. Si pierdes amigo, que me darás? Então, se você perder, amigo, o que você vai me dar? Si quieres, voy contigo. Se você quiser, eu vou com você. Yo hago lo que tú quieras. Eu faço o que você quiser. Esse último exemplo não é presente do indicativo, é presente do subjuntivo. E a gente pode comentar um pouco mais em próximos vídeos. E uma última coisa que eu quero comentar no vídeo de hoje, que é bem importante, bem interessante, bem incrível, e uma das bases e das diferenças entre o português e o espanhol, que já é um nível mais avançado, você já não tá tão no básico, e é muito importante você começar a observar essas estruturas e praticar elas. Ou são os pronombres átonos. Pronombres átonos. Mais precisamente, hoje eu vou comentar do lá e do lo. A primeira informação que você precisa ter dos pronombres átonos é que eles servem para substituir elementos que já foram mencionados antes, para que a frase não fique repetitiva. Olha essas duas frases que apareceram nessa cena que a gente viu. Puedo entrenarla y lograrlo en 6 meses. Dices poder convertirla en una estrella. Está bien? Hazlo. Você observou esses lá e lo destacados? Puedo entrenarla. Esse lá, ele faz referência a quem? A Hazret. Puedo entrenarla. Eu posso treinar ela. E lograrlo, esse lo, ele tá fazendo referência a essa ação de converter ela numa dama, numa estrela, numa cantora famosa. E aí o amigo diz, dices poder convertirla en una estrella? E aí, convertir-la, esse lá, outra vez, está se referindo a quem? A Hazret. E aí, no final, ele diz, está bien,
hazlo. Faça isso. Esse lo se refere a convertir Hazret em uma dama, tá? Espanhol funciona assim. Eu sempre vou estar retomando esse elemento, ou essa situação, ou essa ação a que eu estou me referindo, para que a gente não se perca na nossa conversa. O lá e o lo, eles são muito importantes. Por isso, é interessante você começar a praticar e reconhecer o lá e o lo quando eles aparecem nos textos ou nas músicas e tentar identificar a que se refere. Te deixo de exercício. Então agora eu quero te contar um pouquinho mais sobre essa estrutura de substituir um elemento por lá ou lo. E aí você vai ver que são detalhes, mas eles fazem muita diferença na fala comparando o português com o espanhol. Um nativo, ele sempre... tá faltando alguma coisa na sua frase. Algo tá estranho. Tá? Então é importante praticar. Comento. Em português a gente diria: você comprou o bolo? Sim, comprei. Em espanhol, ¿compraste el pastel? Sí, lo compré. Si compré, ¿qué cosa? ¿Qué cosa compraste? Falta informação. O que você comprou? O bolo. Então, lo. Para que outra vez não fique repetitivo. Então, em lugar de dizer ¿compraste el pastel? Sí, compré el pastel. Sí, lo compré. Outro exemplo. O que aconteceu com Miguel? Encontraram ele com a amante no banheiro. Em espanhol, ¿qué pasó con Miguel? Lo sorprendieron en el baño con su amante. Fofoqueira! E aí, outra vez, no lugar de, na resposta, eu falar encontraram Miguel no banheiro com... eu vou substituir Miguel por lo. Lo sorprendieron. Y por último, ¿te acuerdas de María? La cacharon robando bolígrafos en la empresa y la despidieron. A Maria é um elemento feminino, então eu vou substituir por la. La cacharon, surpreenderam ela, ou encontraram ela, ou pegaram ela com a mão na botija, roubando canetas e demitiram ela. Esse ela, então, do português, você sempre vai nessas situações e você pode substituir por lá. Em lugar de dizer cacharon a ella y despidieron a ella, la despidieron, la cacharon, tá? Para você observar um pouco mais dessas estruturas e poder, ok, agora eu estou começando a entender, é interessante você sempre comparar o português com o espanhol. Porque você vai ver que, igual eu estou dando os exemplos, demitiram ela, surpreenderam ela. Em espanhol, eu faço uma substituição de forma diferente, tá? Então, comparar português e espanhol, letra de música, transcrever a diálogos e depois traduzir para o português é um exercício bem bacana para você começar a fixar no seu cérebro essas estruturas do português e do espanhol e também começar a separar o que é do português e o que é do espanhol. E por último, apenas a título de curiosidade, eu te mostro qual é o Corvette 61. É um carro deportivo, um carro esportivo para quem tem dinheiro e ele tá custando essa pequena bagatela de 1.750.000 e ele tem essa carinha. Está se interessado? Tô tendo esse carro, entendeu? Que eu tô pensando nos custos. Te gostou? Te gusta coches? Ok, então eu te deixo 4 temas para você estudar e revisar conteúdos deste longo ano. Primeiro, pronombres átonos, lo, la, e começar a fazer essa substituição dos elementos. Futuro imperfeito, que dirán, se quedarán, tá? E tanto praticar a escritura ou a escrita quanto a fala. Não, hacer perguntas, fazer perguntas em espanhol. Praticar a estrutura, colocar ponto de interrogação no começo da pergunta, no final da pergunta. Formar perguntas com resposta fechada de sim ou não, ou aberta, com os pronomes, interrogativos, se familiarizar também com esses nomes, esses elementos. E por último, fazer perguntas no condicional. Se você quiser, se você for, se você puder. Como seriam essas perguntas ou essas frases em espanhol?
E finalmente começar a separar o que é português e o que é espanhol. E ter confiança para se expressar e expressar as suas ideias no outro idioma. E é isso por hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, interessante e divertido para você. Se ele foi, deixe-me saber nos comentários. Eu sou a Adriane Costa, professora particular de espanhol. E é isso por hoje. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Na escrita... Não sei se tá saindo o vizinho. Será que é a camisa que tá me deixando com esse tom profissional? Boa noite.